Vamos abrir a palavra do Senhor. Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Uma palavra muito conhecida no meio do povo de Deus. Mas a palavra do Senhor se renova dia após dia, né? Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida no nosso meio. Já foi ministrada muitas e muitas vezes. É conhecida também até entre aqueles que não servem ao Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela se renova, amém? Cada manhã. Mateus 14, versículo 22. Que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Irmãos, vamos parar. Até aqui por enquanto. Glória a Deus. Aleluia. Jesus anda por cima do mar. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que se entregou, se doou por mim e por você na cruz do Calvário. Ele anda, irmãos, por cima do mar. E se nós estivermos nele, a Bíblia diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Eu estou nesta fé. E nesses 2 dias eu tenho visto o trabalhar de Deus. Eu tenho visto o manifestar do Senhor, eu tenho visto o agir de Deus, porque Ele é fiel. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e quando eles estavam ali, para entrar no barco, né? Aqui a Bíblia diz: e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus, ele subiu ao monte para orar e estava ali só. Porque antes de Jesus resolver qualquer questão, qualquer problema, qualquer coisa, ele orava antes. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele orava. Isso, né, nos traz um grande exemplo a respeito da nossa vida espiritual com Deus, do dia a dia. Isso nos traz um grande exemplo, né, para mim e para você, de que quando nós for fazer qualquer coisa, seja lá qual for, antes nós temos que orar. Antes nós temos que apresentar ao Senhor. Pai, é da tua vontade. Meu Deus, esteja na frente, esteja na direção, Senhor. Irmãos, porque Ele ouve a nossa oração. Eu creio no Deus de Israel. É a palavra, irmãos, que está escrito. Jeremias 33:3 diz, irmãos: clama a mim. O Pai manda a gente clamar. Clamar, um clamor, irmãos, vai muito mais além de que uma oração normal. Quando você clama, a Bíblia diz: clama a mim. Clama é quando você já não está mais aguentando aquele problema, aquela situação.
aquela dificuldade, aquela adversidade. Uma oração simples, irmãos, não vai resolver. Muitas das vezes você tem que clamar mesmo, como diz a palavra, clamar em alta voz e não se detenha. Clamar, o clamor vai muito mais além do que uma oração. O clamor significa aquele grito que está dentro do seu coração, preso na tua alma, aquele eco que você precisa soltar na presença do Senhor. Que você precisa soltar lá dentro do teu quarto, no particular com Deus. A Bíblia diz que ele estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, irmãos, porque o vento era contrário, açoitado pelas ondas. Porque o vento estava contrário, estava fora do normal. Talvez a situação na tua casa pode estar, as coisas podem estar fora do lugar. Talvez a situação na tua casa não vai lá, essas coisas todas, não está indo muito bem. Você está passando por uma tempestade tão grande, mas não se esqueça que quem está no teu barco é Jesus. Porque você está no barco, eu estou no barco. Mas se Jesus estiver no nosso barco, o nosso barco não vai afundar, não. O nosso barco não vai naufragar, não vai perder o controle, não vai perder a direção, porque quem está nele é Jesus, o Filho de Deus. E Jesus Cristo, ele está no comando, ele está no controle. Jesus Cristo, ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo, irmãos, por mim e por você com gemidos inexprimíveis. É por isso que ele está falando nessa noite, olha, confie, descanse apenas no Senhor. Porque é quando você menos espera, irmão, que a bênção chega. Quando você está menos esperando, olha a bênção, olha a notícia boa, olha a mensagem boa no teu celular. É quando você menos espera. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Caminhando. Quem consegue fazer isto? Se você chegar ali no rio, tente caminhar por cima das águas. Literalmente, fisicamente, você vai afundar. Fisicamente, você vai afundar. Mas eu estou falando aqui no lado espiritual. Porque fisicamente as coisas podem não estar boas. Mas espiritualmente, creia, como diz a palavra, se creres, verás a glória de Deus espiritualmente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está aqui ouvindo, mas você precisa receber a palavra de Deus, tomar posse. Aí dentro do teu coração você diz, oi Jesus, eu creio que assim seja. Que nem aconteceu com Ana. O sacerdote, ele liberou aquela palavra profética sobre a vida de Ana. Vai em paz e seja conforme a tua petição. Seja conforme a tua fé. Quando Jesus ia curar um enfermo, seja qual fosse o tipo de enfermidade, seja qual ela fosse, né, qualquer enfermidade que fosse, quando Jesus ia curar, ele sempre dizia no final, olha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja livre deste mal. A tua fé te curou. Os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vá em paz e não peques mais. Esse é o nosso Deus, tremendo e poderoso. E aqui no versículo 26, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Os próprios discípulos que andavam com Jesus, que estavam com Jesus 24 horas por dia, que caminhavam com Jesus, que presenciaram Jesus fazer muitos milagres. Os próprios discípulos, naquele momento da tempestade, da tribulação, do vento forte, do vento contrário, os próprios discípulos se assombraram, ficaram atemorizados, com medos, inseguros, a ponto de gritar o fantasma. E Jesus respondeu, sou eu, não temais. Sou eu, não tenha medo, eu estou com vocês. Não tenha medo, irmãos, está escrito Jeremias 41:10, não temas. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não devemos temer mal nenhum. Não devemos ficar atemorizados, com medos e inseguros diante de qualquer situação, seja ela lá qual for. Não devemos ficar com medo e atemorizados. Antes nós devemos o quê? Orar, colocar nas mãos do Senhor e descansar no Deus de Israel. E confiar. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo, filho meu. Filha minha, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, filho meu. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. E se nós estivermos nele, com ele, andando com ele, fazendo a vontade dele, também nós vamos vencer. Ele nos alertou. Jesus não nos prometeu uma vida fácil. Ele não disse que seria fácil a caminhada cristã. Ele não disse que ia ser fácil. Mas ele nos alertou dizendo, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas também ele nos garantiu segurança, vitória, dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A vida do crente não é só de rosas, de flores. Vem também os espinhos no meio do caminho, as pedradas. Mas para isso você tem que estar forte. Revestivos de toda a armadura de Deus, Efésios 6:10, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Seja espiritual. Seja espiritual. Comece a buscar mais de Deus. Porque eu comecei a entender agora, eu estou vendo que é glorioso, que é maravilhoso. E se a gente buscasse mesmo, mais e mais, irmãos, a gente ia receber o dobro. Aleluia. Porque, irmãos, é o dobro que Deus tem para mim e para ti. Aleluia. Deus está falando poderosamente nesta noite. E respondeu-lhes Pedro e disse, Senhor, Pedro foi ousado. Desafiou a Jesus Cristo. Pedro fez um desafio. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. A Bíblia diz, o próprio Senhor, está escrito na palavra dele. Ele diz, olha, fazei prova de mim. Você já fez prova do Senhor? O Senhor falou 1, 2 vezes, filho, fazei prova de mim. Aquela prova que o Senhor mandou você fazer. Você fez? Você fez? Porque Deus, Ele é Deus. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênção sobre vós sem medida. Você tem direito de fazer prova com o Senhor. Porque nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros da promessa, participantes da promessa com Cristo. É forte, é glorioso. Manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E o Senhor Jesus chamou, vem. Se és tu, Pai, é o Senhor mesmo? Manda-me ter contigo por cima das águas. E o Senhor Jesus chamou, vem. Vem, Pedro. Vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Assim que o Senhor Jesus chamou, ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Jesus já estava lá, aguardando. Ele começou a andar. Deu um passo, deu 2 passos, deu 3 passos, até aí ele estava indo bem. Estava indo muito bem. Mas a partir do momento em que ele tirou os olhos de Jesus, perdeu o foco, saiu do propósito, saiu da posição, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para baixo, ele começou a afundar. Porque ele deixou medo, ele deixou a insegurança tomar conta do seu coração. E a Bíblia diz, irmãos, que a fé é a prova
das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé move montanhas. A fé faz o impossível tornar-se possível. A fé é capaz de curar qualquer tipo de enfermidade. Seja ela qual for, não importa. A fé, ela é poderosa. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, é pequenininho um grão de mostarda. Se você tiver fé desse tamanho, ainda que a sua fé seja pequenininha, se você disser, olha, monte, saia daqui, vai para o outro lado, ele vai. Se você disser, olha, eu profetizo dentro da minha casa que é a bênção. Talvez a tua oração tenha sido uma oração simples. Começa a fazer aquela oração de guerra e Deus está mandando você profetizar. Deus me mandou profetizar, eu comecei a profetizar e vou profetizar e vou profetizar e vou ver. Porque a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando, aqui na frente está a irmã Yane, mas a partir do momento que a irmã Yane pega nesse microfone, não passa a ser mais a irmã Yane falando, é o Senhor Deus, porque aqui está um vaso de barro, que a qualquer hora pode se desfazer, mas desfazendo lá no céu encontrará uma casa celestial, uma casa Aleluia. não feita por mãos de homens, Glória a Deus. mas feita pela mão do Criador. Aleluia. Aleluia.